nação, saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo vamos acompanhar as informações do jogo de amanhã, Flamengo e Bolívar. Na altitude de La Paz, o Flamengo está cheio de desfalques para a partida. O jornalista Vene Casagrande traz informações de Wesley, ele atualiza pra gente tudo sobre o caso Wesley e Atalanta. O clube italiano desistiu da contratação do lateral. Tem informação também da chegada de Michael ao Rio, ele que será o novo reforço do Mengão. Essas informações e outras nesse vídeo, então fica comigo até o final, deixa seu like e se inscreva no canal se você não é inscrito e bora pro vídeo. O Flamengo ganhou mais problemas, gente. Agora o assunto é sério no departamento médico para o jogo decisivo. Esse jogo é amanhã contra o Bolívar. A gente vai ver o VT na volta. O Vene Casagrande atualiza a gente porque teve muita negociação também que melou. Cadê? Os problemas por desfalques no Flamengo ainda parecem não ter fim. O mais recente é que o rubro-negro ficará sem Arrascaeta na altitude. Exames apontaram lesão no adutor da coxa esquerda do uruguaio. Ele já iniciou o tratamento, mas deve ficar fora por pelo menos 2 semanas. O camisa 14 havia sido substituído no início do jogo contra o Botafogo. Tite tem 7 desfalques confirmados para a partida contra o Bolívar. São eles Matias Vinha, Alan, Arrascaeta, Gabigol, Pedro, Everton, Cebolinha e o Wesley, que teve uma lesão no músculo anterior da coxa esquerda e não viaja. Esta é a primeira vez desde 2020 que o Flamengo não terá Gabigol, Pedro e Arrascaeta em campo. Nos últimos 4 anos, pelo menos um dos jogadores participou de um mata-mata da Libertadores, mas as lesões acabaram tirando os atletas do duelo. Por outro lado, a equipe terá o retorno de Pulgar, que estava suspenso na partida contra o Botafogo, e também De La Cruz e Luiz Araújo, que treinaram com o elenco e estão disponíveis para a partida na Bolívia. O Flamengo ainda tem mais um treino antes de viajar para La Paz e espera que o fantasma das lesões se afaste na busca pelo tetra da Libertadores. Exatamente. A questão, como começar com o Wesley, o que aconteceu? Vamos lá, brincadeiras à parte, eu acho que é um assunto extremamente sério, porque mostra mais uma vez como a diretoria tem agido mal no mercado da bola. Né? Depois de não conseguir algumas contratações, a diretoria simplesmente dá um mole danado e perde uma das melhores negociações da história do Flamengo. A diretoria, vamos lá, a todo momento na negociação com a Atalanta para vender o Wesley, a diretoria do Flamengo não estava tendo uma postura, na visão da Atalanta, correta. Uma postura até mesmo soberba na visão deles. O Flamengo demorava a responder e-mail, demorava a responder as mensagens também pelo WhatsApp. E quando respondia e-mail na troca de minuto, era sempre com alguma alteração. Por exemplo, na forma de pagamento. A gota d'água foi no último documento que o Flamengo enviou. A Atalanta queria a liberação do Wesley, óbvio, de maneira imediata, para correr com a contratação e ter o jogador lá na Atalanta o mais rápido possível. O Flamengo pediu autorização para ele ficar até o jogo contra o Bolívar no dia 22 e liberar o jogador no dia 23. Beleza. No último envio de documento, quando o Flamengo atrasou esse envio, horas sem enviar, e quando enviou, tinha uma cláusula dizendo que o jogador só iria se apresentar no dia 26. A Atalanta, ao ver aquilo, achou uma tremenda falta de respeito do Flamengo, simplesmente desistiu da contratação por conta desse excesso de soberba da diretoria do Flamengo, desistiu, comunicou ao Flamengo, a gente não quer mais o jogador, e foi atrás de um plano B. Mas por que a Atalanta não queria? Faz sentido. Por exemplo, se o jogador chegar lá no dia 26, dia 27, realiza exames médicos e é reprovado no exame, como é que a Atalanta ia ter tempo hábil para contratar um outro jogador para essa posição, tendo visto que a janela de transferência lá fecha no dia 2 de setembro, se não me engano. E, de fato, era isso que ia acontecer, porque o Flamengo hoje divulgou que o jogador está com uma lesão muscular. Imagina se ele viaja com essa lesão muscular, chega lá, a Atalanta reprova o jogador nos exames médicos e não teria tempo. O Flamengo ia ter o jogador de volta. Então, a todo momento, a postura do Flamengo, na visão da Atalanta e na visão das pessoas que estavam intermediando a negociação, foi uma postura soberba, porque eles achavam que a Atalanta em nenhum momento fosse desistir. E faz sentido o Flamengo fazer isso, sabe por quê? Porque o Flamengo só queria vender o jogador depois que tivesse um outro atleta para a posição bem encaminhada. O Flamengo estava no mercado em busca de um jogador para essa posição. Consultou o Kelvin, que está atualmente no CSK, o Vitinho, que está no Burnley da Premier League. Vários jogadores foram consultados pelo Flamengo. E o Flamengo estava tentando ganhar tempo para contratar um jogador e liberar o Wesley. Só que, na minha visão, isso já é a minha opinião, o Flamengo errou em tudo.
Porque uma operação como essa você não desperdiça. Era uma operação milionária. Repito, o Flamengo ia vender o Wesley pelo mesmo valor que o Botafogo, por exemplo, pagou pelo Luiz Henrique, que hoje é o principal jogador do futebol brasileiro. Era uma venda absurda. E o Flamengo teve essa oportunidade. E além do prejuízo financeiro, na minha visão, ainda tem um prejuízo técnico. Sabe por quê? Porque o Flamengo teria a chance de contratar um jogador melhor ainda para a posição. Um jogador que poderia chegar para ser titular. Hoje o Wesley é reserva do Varela. E estamos falando de um Varela que nem goza de tanto prestígio com a torcida, por exemplo, que a todo momento é contestado. Então, novamente, uma bola fora da diretoria do Flamengo. E para contextualizar aquilo que o Pedrosa brincou aqui agora, a justificativa do Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, para não ter vendido o jogador, é que no Flamengo não é várzea, que eles não iam liberar o jogador sem contrato assinado. Gente, isso acontece em qualquer negociação com o clube do exterior. O jogador, ele só assina o contrato depois do exame médico. Como é que ele ia realizar os exames médicos aqui? A Atalanta queria ver o jogador de perto. Claro. Ele ia realizar o exame e depois assinaria o contrato. Isso é praxe no futebol. Isso é praxe no futebol, tanto é que o Flamengo liberou o Mateuzinho com o Corinthians. Estamos falando de um Corinthians que é várzea, literalmente. É várzea atualmente. E o jogador chegou a ser devolvido. Ficou uma semana treinando lá sem contrato assinado. Então essa justificativa do atual diretor executivo do Flamengo não cola. E sabe por que não cola? Porque ontem o jogador, no caso Wesley, ia viajar para Florianópolis para visitar a mãe, que mora lá, para se despedir da mãe e depois viajar para a Itália. Então o jogador já estava liberado pelo Flamengo para viajar. Então essa justificativa não cola. É óbvio que a todo momento o Flamengo achou que a Atalanta não fosse desistir. E aconteceu o pior. A Atalanta desistiu e o Flamengo perdeu uma baita oportunidade de fazer negócio. E eu vou além, só para finalizar o assunto. Se bota no lugar do jogador, porque o jogador ele ia ter um aumento salarial absurdo, além da oportunidade de jogar na Europa. Ia jogar Champions League. Eu não gosto de falar de salário do jogador, mas nesse caso, como a fonte liberou, eu vou falar. O jogador ia ter um aumento salarial de quase 3 vezes mais. Ele ia ganhar cerca de 800 mil reais por mês na Atalanta. Então, assim, se pôr no lugar do jogador, é óbvio que o jogador ficou extremamente frustrado. Tanto é que surgiu um vídeo nas redes sociais do jogador numa boate aqui no Rio de Janeiro, depois do jogo contra o Botafogo, e faz sentido aquele vídeo. Sabe por quê? O jogador estava se despedindo dos amigos, depois de um jogo, tudo bem, que ele atuou mal, eu entendo, mas ele estava se despedindo dos amigos porque ele iria embora. E no dia seguinte, era treino à tarde, ele se reapresentou normalmente. A gente sempre vive defendendo aqui que na hora de lazer do jogador, ele faz o que ele bem entender. Ele só não pode prejudicar o Flamengo. E ele não prejudicou. E o Michael, o que falta para o Flamengo anunciar? O Michael, enquanto a gente faz o programa, ele está no avião a caminho do Rio de Janeiro, desembarca 10 horas da noite aqui na cidade maravilhosa, vai direto para um hotel, lá no hotel vai ter um representante do Flamengo com um documento final para ele assinar, ele assinando, aí o Flamengo anuncia o retorno desse jogador. Então, de fato, no Flamengo está tudo muito complicado a gente cravar algo, mas nesse caso aí, eu acho muito difícil ter reviravolta. Vamos dar... Aí, nação, gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Primeiro link na descrição é do canal SBT Rio, como créditos de direitos autorais. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.